para fazer a lista de roupinhas do bebê, tu vai precisar levar em consideração o sexo do bebê, a data de nascimento, né? Então, que época do ano que esse bebê vai nascer e onde esse bebê vai nascer, né? Onde tu mora, qual é a região, isso também precisa ser levado em consideração. Eu deixei disponível aqui como material complementar uma lista, né, com todos os itens que são indispensáveis, né, de acordo realmente com cada necessidade. Claro que, por exemplo, se tu mora numa região que é mais calor, tem alguma coisa que tu vai poder dispensar ali da lista, que é uma coisa bem mais quente, tudo. Mas aí, enfim, né, como a gente conversou na última aula, usa esse filtro para identificar o que é necessidade para ti. Os bebês, eles perdem as roupinhas muito rápido, né? Eles crescem, logo tudo deixa de servir. Então, essa parte, né, da lista, que é a parte de escolher as roupinhas e decidir o que comprar, toma um pouco mais de cuidado, porque às vezes a gente compra muita coisa no impulso, que depois o bebê nem usa, deixa de servir e nem usou. Então, realmente entender as fases do bebê e o que vai ser necessidade e tu comprar realmente de acordo com a necessidade vai te fazer daqui a pouco sobrar um orçamento para investir numa outra peça, num outro item, ou deixar para comprar, né, roupinhas depois para outras fases do bebê. Então isso é muito comum, de mãe comprar mais coisa do que realmente vai usar. Então a gente vai entender qual é a dinâmica aqui para escolher as roupas, para cumprir essa etapa da nossa lista do enxoval. Em geral, as roupas comerciais, tamanhos comerciais, eles não condizem exatamente com o tamanho do bebê, tá? Como assim, né? Que loucura é essa? O tamanho não condiz exatamente com o tamanho, é verdade. Porque, por exemplo, tá? Os tamanhos comerciais, eles são a cada trimestre, então vai ser 3 meses, vai ser recém-nascido, em alguns casos, inclusive prematuro. É raro precisar de tamanho prematuro, mas claro que precisa identificar realmente, se, por exemplo, se é uma gestação gemelar, que vai antecipar o parto, ou se tem alguma restrição ali, alguma condição médica, mas aí o teu obstetra vai te acompanhar, vai te dizer certinho, e tu já talvez saiba com um pouco de antecedência se tu vai precisar dessa roupinha prematuro, mas são bem raros os casos que vão precisar. Então a gente vai de recém-nascido, depois 3 meses, 6 meses, 9 e 12 meses, tá? Então elas vão por trimestre, assim, é muito difícil ter, muito raro alguma fábrica de roupinhas para bebê que tem o tamanho, por exemplo, 1 mês. Essa a gente ainda vê raramente, mas às vezes tem, tá? Se não é recém-nascido, 3, 6, 9, 12 meses. Então vai pulando por etapas os tamanhos das roupas. Então assim, o bebezinho tá com 1 mês, 2 meses, que tamanho que usa, né? Então a gente vai tentar entender essa dinâmica dos tamanhos de que roupa comprar, dependendo da fase que o bebê está de desenvolvimento e também da época do ano que ele nasceu. Então essa é uma forma, né, de tu já organizar ali para comprar as roupinhas de acordo com essas tabelas, que é os tamanhos que a gente vai encontrar nas lojas, né? Então a gente vai se organizar pensando nisso. Vamos dizer que o bebê nasce em janeiro. Vou pegar o início do ano ali para a gente já fazer um cronograma, mas depois tu vai adaptar isso, depois que tu entender aqui a dinâmica, vai ser fácil de tu adaptar para a data certinho que o bebê vai nascer. Eu vou usar como exemplo que o bebê nasceu em janeiro. Então, janeiro ele vai estar recém-nascido. Então, as roupas de recém-nascido que eu vou precisar usar, eu vou levar em consideração que o bebê nasceu no verão, ele nasceu em janeiro. Então, eu vou optar por tecidos bem levinhos, né? Vou precisar, inclusive, ter alguma coisa de agasalho com tecido um pouco mais quentinho, mas não tanto, porque o metabolismo do bebê ele é bem acelerado, então ele não vai sentir tanto frio, mas é bom ter um agasalho um pouco mais quentinho, mesmo no verão, porque tem que levar em consideração, por exemplo, se o bebê vai dormir no ar-condicionado ou com algum tipo de ventilação. Mas, de qualquer forma, nasceu em janeiro é verão, então eu vou optar por tecidos muito leves, peças muito suaves, muito confortáveis, porque o bebezinho vai estar ali naquele período de recém-nascido. Então, de recém-nascido vai para 3 meses, né? E aí tá, recém-nascido vai usar o RN lá e depois 1 mês, que tamanho de roupa o bebê usa? 2 meses, que tamanho de roupa o bebê usa? Que você já vai para 3 na tabela comercial. Então,
a gente vai antecipar 2 meses, tá? Recém-nascido ele vai usar ali em seguida que nasceu e dependendo do tamanho do bebê, ele vai perder as roupas de recém-nascido muito rápido. Tem bebê que usa recém-nascido 1 semana, tem bebê que, né, que nem chega a usar recém-nascido, já vai direto para as roupinhas maiores. Então, claro que vai ter algumas particularidades aí, mas vamos, né, pelo padrão que o primeiro mês, né, o primeiro dia ali do nascimento até completar 1 mês, ele vai usar o tamanho recém-nascido. Depois de 1 mês e 2 meses, a gente vai antecipar o tamanho de 3 meses. Então, né, voltando para o nosso exemplo, se o bebê nasceu em janeiro, fevereiro e março, ele aí, deixa eu ver, 1, 2, 3, janeiro, fevereiro e março, vai ser calor ainda. E ele ainda vai estar usando roupinhas leves, né, malhazinha, tecido de algodão sempre, né, a gente vai falar sobre isso também. Mas dá preferência sempre por tecidos antialérgicos, que, né, vão ter contato com a pele do bebê. Nesses 3 primeiros meses o nosso cuidado é maior, porque a pele do bebê realmente é muito mais sensível, então tem que cuidar realmente que vai em contato com a pele, tem que ser roupas muito confortáveis. E sempre, no nosso exemplo, nasceu no verão, essas roupas pequenininhas, menorzinhas, vão ser de tecidos muito leves. E como eu disse antes, algumas marcas têm tamanho de 1 mês, aí tu pode adicionar no meio aí algumas roupas de 1 mês. No geral, já vai para 3 meses, daí tu vai ter que comprar para o primeiro, para o segundo mês, essas roupas já do tamanho de 3 meses. Algumas marcas trabalham com elas de 0 a 3 meses, que daí vai atender esse primeiro trimestre. No meu ateliê eu trabalho com essa tabela de medidas, eu trabalho de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9 e de 9 a 12, já pensando realmente nesse cronograma que precisa fazer ali para se organizar em relação às roupinhas. Então, se a marca tem de 0 a 3, vai ser esse tamanho que tu vai usar nessa janela. Isso falando, tá, numa questão de padrão. Depois, claro que vai ter algumas diferenças, às vezes os bebês não vão usar exatamente o tamanho, e era isso que eu estava falando, né? O tamanho da etiqueta nem sempre é o tamanho que a gente vai precisar usar no bebê, mas no geral, tá? Acontece assim. Bebê nasceu no verão, eu tenho que me preocupar que aquelas primeiras peças precisam ser de tecidos leves, que vai estar bem quente, vai estar calor. Preciso de alguma coisa de agasalho leve também, levando em consideração que o bebê vai dormir num ar-condicionado ou com algum tipo de ventilação e tudo isso, né? A gente precisa levar em conta, mesmo que seja verão. E algumas marcas não vai ter o tamanho pelos meses, assim, de 0 a 3 ou 3 meses. Vai ser tamanho P. Tá? Então, se alguma marca tiver identificada dessa forma, nesses primeiros 3 meses vai ser o tamanho P, porque algumas marcas podem estar identificadas assim na etiqueta. O padrão é mais ou menos assim, tá? Se for diferente disso, escolhi comprar de uma marca que não é desse jeito, é diferente. Então, essa marca em específico, tu vai ter que procurar a tabela de medida dela, olhar lá na tabela e saber exatamente qual o tamanho que tu precisa. Mas, no geral, é desse jeito que eu tô explicando, tá? Para que quando for comprar as roupinhas, pensar nisso. Então, né, pro nosso bebezinho que nasceu em janeiro, primeiro mês vai usar recém-nascido, janeiro, fevereiro, março, ali início de abril, vai estar usando 3 meses. Então, vai antecipar 2 meses, né? Porque o primeiro 1 mês, 2 meses já vai estar usando o 3 meses, então tu vai antecipar a compra desse tamanho aqui para usar nesse período. Aí, de 3 meses vai para 6 meses o tamanho de roupa. Então o bebê quando for para o 4º mês, ele já vai estar usando as roupas para 6 meses. Então abril, maio, junho já vai ser as roupas do tamanho de 6 meses ou de 3 a 6 meses ou M, dependendo da tabela do fabricante da roupa que tu for escolher para comprar. Então a gente vai antecipar 2 meses aqui também, porque a partir do 4º mês já começa a usar 6 meses. Aí a gente tem que ver, abril, maio, junho, já começa a esfriar, uma meia estação ali mais para o inverno, dependendo de onde tu estiver morando, já pode começar a fazer bastante frio ali por junho. Então, as roupas desse tamanho, tu vai ter que escolher tecidos para esse bebezinho do nosso exemplo, tecidos para o tamanho de 4 ali a 6 meses, que sejam, que atendam, né, esse período que o bebê já vai estar maiorzinho, já vai estar fazendo mais frio. Então as roupas elas vão seguir sempre esse esquema, né, para tu poder decidir
pelo modelo, por tecido e essas coisas, então acompanhando o crescimento do bebê. 7, 8 e 9, tu vai antecipar 9 meses, vai antecipar 2 meses de novo. Então, a partir do 7º mês já começa a usar 9. No nosso exemplo aqui já pega julho, agosto e setembro, então o forte do inverno e aí mudança de estação, setembro já começa, né, a ficar um clima um pouco mais ameno. E aí tu tem que pensar nisso também, né, transferir tudo isso para saber o tamanho que o bebê vai estar, com as roupas que tu vai comprar, dependendo da estação do ano, né? Tô bem repetitiva, mas é que é para tu entender o processo, porque dependendo da estação que o bebê vai nascer, tu vai fazer esse mesmo cronograma para diferentes períodos. A gente já vai dar outros tipos de exemplos aqui também. E para 12 meses, o tamanho 12 meses, o bebê não vai estar com um ano ainda. Então vai usar 10, 11, 12, o tamanho de 12 meses. Na regra, sempre vai antecipar 2 meses. Mas isso é um padrão comercial, tá? Por isso que eu tô falando é regra, é um padrão, porque isso é um padrão comercial. Vai acontecer de um bebezinho de 3 meses já tá usando 9 meses. Vai acontecer de um bebezinho de 6 meses tá usando uma roupa um pouquinho menor, 3 meses ali, e ainda vai estar servindo. Vai depender muito do estereótipo de cada bebê. Vai acontecer que 2 bebezinhos com a mesma idade, tenham biotipos completamente diferentes, usem tamanho de roupas diferentes, às vezes até 2 irmãos, o irmão um pouquinho mais velho usou roupas em tamanhos diferentes do bebezinho que está chegando agora. Então, claro, dentro da individualidade, a gente está falando aqui de um padrão comercial. Para ser mais coerente, né, eu estou usando essa tabela que é o padrão. Então, para ser coerente, para te explicar como é que funciona aí a parte de realmente fazer tomar as decisões de compra dessa forma. É muito difícil que uma mãe, na montagem do enxoval, já compre a roupa de recém-nascido até 1 ano, por exemplo. Normalmente as mães compram ali até 4, 5, 6 meses. Na montagem do enxoval elas já se antecipam um pouco, porque pode ser que o bebê seja maiorzinho, aí com 3 meses já está usando 6, então já tem ali a roupa, aí depois dá tempo de ir comprando para repor, já entendeu né, como é que está acontecendo o desenvolvimento do bebê, se ele é grandão, se ele não é tão grande assim, e já consegue comprar dali para frente os tamanhos mais adequados. Mas o importante é sempre avaliar esse critério, tá? O bebê nasceu no verão, acompanhar o desenvolvimento do bebê para cada fase, né? Cada estação do ano, o bebê vai crescendo, né, nesse período, e aí se planejar, se organizar para comprar as roupas de acordo com esse desenvolvimento. Se o bebê nascer no inverno, a mesma coisa, porque daí eu vou olhar que data que o bebê vai nascer, eu sempre tenho que pensar nisso, né? Que data que o bebê vai nascer? E a partir daí pensar nos tamanhos de roupa, sempre que a gente vai precisar antecipar alguns meses dentro desse período, né, na tabela, esse espaço na tabela que tem de um tamanho para outro, o que eu vou precisar antecipar ou não. Nasceu no inverno, então as roupinhas de RN vão ser mais quentinhas, o primeiro mês vai ser roupas também que aqueçam mais o bebê, vou ter que ter mais coberta, né, manta, alguma coisa mais quentinha para proteger mais o bebê ali do frio. Então, mas a dinâmica é essa, o critério é sempre esse, a gente leva em consideração o período que o bebê nasceu e vai avaliar a partir daí as tabelas, né, de tamanhos de roupas que a gente tem para fazer as escolhas. E uma outra coisa, né, mesmo que tu mora numa região muito quente, por exemplo, tu precisa entender lá o teu estilo de vida, tá? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu viajo muito, então mesmo que o meu bebê nasça no verão, eu vou precisar viajar para um local que é mais frio, porque, enfim, já estava planejado, estava programado, eu preciso fazer essa viagem, vou levar o meu bebê, então eu já sei que eu vou precisar incluir ali nas minhas compras pelo menos alguns itens para esse momento, né, para essa viagem. É particularidades que a gente vai avaliando de acordo com a nossa necessidade. Outra coisa também são as épocas festivas. Por que eu falo isso? Por exemplo, se a família é católica, tá? Quando que vai ser o batizado do bebê? Que vai fazer com 3 meses, vai fazer com 6 meses. Por que eu já estou antecipando isso, né? Te trazendo para a consciência que tu pode fazer essa antecipação. Porque às vezes acontece de
A gente tá lá comprando enxoval para bebê e aí vem promoção, um vestidinho de batizado lindo, maravilhoso, e a gente já quer aproveitar o preço para comprar. Então a gente tem que fazer essa continha. Peraí, o bebê vai nascer quando? Quando que eu vou fazer o batizado dele? Com 3 meses? Então, que tamanho de vestido eu preciso comprar para poder aproveitar esse preço de promoção, ou enfim, né? Ou então eu quero usar uma peça afetiva, de repente da família, que já foi usada por outros bebês na família, vai dar, né, pro tamanho que o bebê vai estar na época que eu vou fazer o batizado, eu preciso reprogramar a data. Então são coisas que a gente precisa pensar e a gente pode antecipar. Às vezes a pessoa foi fazer uma viagem, aí nessa viagem encontrou um vestidinho lindo para Natal, Réveillon, essas datas mais comemorativas, e aí pensa, né, já quer aproveitar para levar, mas que tamanho que o bebê vai estar nessa época? Faz essa continha, vê, né? Claro, né? Pode ser que não sirva, o bebê engordou demais, ou o bebê, né, é mais magrinho mesmo. Os meus filhos sempre foram muito magrinhos, eles nunca foram aqueles bebês muito gorduchinhos, né? Então vai variar de uma criança para outra. Mas, no geral, né, isso nos ajuda a tomar decisões, principalmente quando a gente quer antecipar alguma coisa que é uma coisa realmente importante, como datas festivas, por exemplo. Então, pensando num geral, recém-nascido vai ter o quê? A questão da saída de maternidade. Vai ter ali a mantinha, normalmente a mãe gosta de escolher a cor do kit lá da saída de maternidade de acordo com algum significado. E aí, nesse primeiro período vai ter body, né, de acordo com a estação, vai ser body de manga curta, body de manga longa, os pijaminhas, esses de canelado ou de algodão, coisas bem suaves para a pelezinha do bebê. Calça molinha também, tecido muito confortável. Aqui ainda não é aconselhado entrar com roupinhas, por exemplo, calça jeans. O bebê tem que ficar nesse primeiro trimestre do bebê, ele tem que ficar realmente muito confortável, porque a pelezinha dele ainda é muito sensível. Na lista que eu deixei no material complementar vai ter ali item por item, né, para tu avaliar, desde luva, meia, babador, paninho de boca. Uma coisa interessante que as mães gostam muito de incluir também nesse momento é uma naninha, que é normalmente uma pelucinha, ou um atoalhadinho, uma fraldinha, um tecidinho realmente que o bebê vai usar ali como aconchego, né, como objeto de apego. Aí 3, 6, 9, 12 meses vai seguir as mesmas considerações, vai precisar levar em consideração tudo isso que a gente já está falando até aqui. O que vai mudar de 3 para 6 é que o bebê já vai estar mais encorpado, com 6 meses, já tem mais anticorpos, já tomou a maioria das vacinas, então a mãe já começa a passear mais com esse bebê e aí acaba entrando mais itens de passeio. Que até esse primeiro momento ali a gente estava muito nas roupinhas bem leves, roupinhas bem suaves, né, sem muito frufruzinho ali, bem mais confortável. Aqui já pode entrar uma calça jeans também, daquele jeans mais suavezinho, mais levinho, um laço maior para o cabelo. Então aqui o que vai mudar realmente são esses itens de passeio, vestido com mais frufruzinho, alguma coisa assim, porque demais vai ser exatamente as mesmas considerações, né, para escolher modelos e saber que tipo de tecido comprar, sempre de acordo com o desenvolvimento do bebê. E uma coisa importante de observar também é que, assim, quando eu vou fazer compras, fazer combinações entre as roupas que eu estou comprando do mesmo tamanho. Por exemplo, tá? Vou lá e achei um body muito bonitinho, rosinha de borboletinha. Aí eu comprei o body que eu achei. Aí outro dia eu fui lá e achei uma calça marrom de guarda-chuva, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas as duas são o mesmo tamanho. Aí a calça que combina com a blusa de borboleta é 6 meses, tá? E aí o body de borboleta é 3. Aí ficou um conjunto desencontrado nos tamanhos, então o bebê não vai usar junto, e aí o que eu comprei do mesmo tamanho não combina. Então realmente pensar nisso, né? Bom, qual é o tamanho? Vou fazer kits que combinem, né, que entre si, que eu vou poder usar uma coisa com a outra e não comprar em excesso, porque realmente vai perder muito rápido. Comprar o que vai usar, para que tu possa então usar esse dinheiro que tu vai investir em peça que tu não iria usar em outros itens, porque a gente tem muita coisa pela frente para comprar ainda. Pensar também que se mora na praia ou se vai muito para a praia, tem aquelas lycras, né, com
com proteção solar, é importantíssimo, aquilo também vale a pena incluir aqui na lista do enxoval se for uma necessidade. E os sapatinhos para bebê, né? Sapatinhos, é bom que a gente tenha sapatinhos realmente muito confortáveis. Eu aqui no meu ateliê trabalho com a numeração exatamente do mesmo tamanho das roupas, então de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9 e de 9 a 12. Nesse mesmo padrão, e sapatinhos de tecido, eles, além de ser super confortáveis, né, eles são fáceis de lavar, tem várias opções de cores, de estampas, e a gente consegue combinar isso com a roupinha do bebê. Não comprar muitos, tá? Compra poucos, porque vai perder muito rápido. Então, de um mês para o outro, compra ali 1, 2 parzinhos de sapatinho sempre para ter, porque principalmente nos 3 primeiros meses, o bebê não vai usar muito sapatinho, só quando for sair, né? Numa consulta, às vezes se tu participa de algum culto ou alguma reunião, assim, que tu vá com frequência, tu vai sair com mais frequência. Senão, o bebezinho, nesses primeiros meses, ele costuma ficar mais em casa. E aí depois, conforme vai crescendo, realmente vai saindo, a gente vai saindo mais com o bebê, daí pode ter mais opções e tudo, mas opta por, de repente tem um ou dois ali que são mais neutros, que combinem com mais peças, e um ou outro ali de uma cor que tu tenha preferência realmente, mas dá essa preferência por sapatinhos que sejam bem confortáveis. A gente sempre tem que pensar nisso, né, que o nosso bebezinho precisa estar muito confortável sempre com aquilo que ele estiver usando. Baixa a lista que eu deixei disponível aqui, imprime ela e tudo que está ali vai ser importante, tá? Claro que dependendo, sempre usa esse critério, né, de avaliar quando que o bebê vai nascer e que época do ano é, que estação do ano é, para te conseguir identificar ali que tamanho tu vai precisar os itens, eles estão separados por faixa ali de idade, né, nessas faixas que a gente está conversando até agora, e aí tu vai ver que tamanho tu vai precisar daquelas peças que estão ali, e isso vai te ajudar, tá, vai te dar uma clareza maior aí para realmente fazer uma lista, ir atrás desses itens, porque as roupinhas do bebê são extremamente importantes, né, e são uma parte ali extremamente importante do enxoval. Mas a gente ainda tem muitas compras pela frente, então faz uma lista realista, que atenda a tua necessidade e avaliando sempre esses critérios. Então, sobre roupinhas, era isso que eu queria te passar, né, para que tu pudesse perceber que existe uma lógica aí na decisão de compras de roupinhas de bebê. Eu, quando ajudo as minhas clientes a realmente fazer um enxoval, a gente sempre avalia muito isso, então realmente traz uma clareza muito maior na hora de decidir sobre que roupa comprar, para que tamanho, para montar o nosso enxoval, certo? Então te espero agora na próxima aula.